que eu acho que dá pra entender direito, né? Aí, Sassá, Pois queria não? agradecer, cara. Fiz o seu curso Não existe sobre, curso. sobre traição e Não tudo mais. existe curso Cara, sobre acabei de traição, terminar a minha caramba. namorada pela primeira vez, tá? A menina Pô, acabou de sair gente. daqui de casa, tô assim. Cara, é como você me falou no privado, mano. É uma sensação incrível, incrível. Não consigo mais, desde hoje, viver sem trair minha namorada, mano. Mano, Muito pô, obrigado velho, tem gente. por conseguir me proporcionar isso. Ô, mano, Sinceramente, não velho. fala isso. Tem gente que tá me assistindo aí, cara. Pô, bicho, caramba, velho. Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Tem gente que realmente acredita nisso aí que vocês falam, velho. Sabe? Vocês ficam me colocando numa situação muito conflituosa, pô. De repente, eu tenho que ficar explicando pras pessoas se eu já traí ou se eu não traí, caramba. Sabe? Pelo amor de Deus, gente. O argumento fluir melhor, né? Cada um conclui no tempo que achar melhor. E é aquela dinâmica antiga. Quando um quiser falar, dá o tempo pra ele falar, respeitar, concluir o raciocínio e assim a gente vai seguir aqui, beleza? E eu queria começar ouvindo a opinião de vocês sobre Ouve lá. o MSC, se é um movimento legítimo ou se é um movimento criminoso, igual muitos falam aí, né? Rodrigo, se você me permite, eu vou gastar 3 minutos para chegar na resposta. Eu quero falar um pouco da história do Brasil. Fala um pouco, contextualiza. Padre, faz isso pra gente. Porque até o Marcelo Brigadeiro ele é a favor de invasão. Mas depende Da Segunda Guerra Mundial e testemunhar os horrores da batalha, enquanto tenta não perder seus princípios e sobreviver para contar história. Fala galera, hoje no resumo do filmes iremos acompanhar Corações de Ferro. E pessoal, nós estamos quase chegando a 600 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E também caprichar no like para bater a meta de 9 mil likes. E agora, bora lá. Começamos vendo Don Collier, um sargento do exército norte-americano pegando um soldado alemão de surpresa, finalizando o cara e Peraí, Samuel, que eu vou mandar o resumo todo porque tem 1 hora. Não. Não, gente. Pelo amor de Deus. Pessoal, peraí. Gente, tem muita coisa pra gente ver hoje ainda. Pelo amor de Deus, tá? Agora é que a gente tá com a hora de live. Não vamos se estender na... Pelo amor de Deus. Tá certo? Volta lá. Contextualiza pra gente. Father. quem está invadindo. A história do Brasil é uma história de invasão. Mas antes de começar... Olha aí, Gustavo. Então toda vez que tu tem um fundo livre, tu aceita uma enfiada de bola? Cara, olha só. Se vier numa boa condição pra eu disputar a bola em velocidade, pô, quem é que não aceita, cara? Agora é evidente, tem gente que não consegue saltar a bola pra ti na condição que aí é complicado. Vou mandar aqui, Samuel, o resumo do filme que eu ia mandar pra você ontem. Você não me atendeu, eu vou mandar aqui pra você ficar sabendo. E Eu quando não... você for assistir o filme, você já tá por dentro do que é que tá Mas acontecendo. eu não tá? vou ver filme nenhum. Eu não quero saber. Tem mais ou menos 1 hora, aí eu vou mandando de 30 em 30 segundos até chegar o resumo todo. Querido, deixa eu te explicar. Aí quando você ficar sabendo do filme, quando você for assistir, você vai ficar por dentro, tá? Valeu. Obrigado, não precisa agradecer não. Não, mas eu não quero saber, não. Axelmático, por favor, a gente não tá interessado aqui, por favor, tá certo? Padre Fábio Timelo mandou 5 Fábio reais. Timelo? Que isso, Sazá, gente? fiquei animadinho com o seu jeito de falar de como jogas futebol. Fala mais. Para com isso, Vou cara. até pegar o doce de leite. Hã? As ideias suas, louco. As ideias suas, caramba. Moleque, eu vou postar uns vídeos aqui eu jogando e vocês vão... Tá, contar a história, eu quero muito convencê-lo de verdade. Vai lá. Você elogiou o pessoal do PSOL, que o pessoal acredita no que fala. Eu acredito 100% no que eu falo e eu faço o que eu falo. Então eu vou olhar pra você querendo convencê-lo e quero também convencer o pessoal que tá me acompanhando. De fato eu me preparei muito, porque você tem mais de 300 mil seguidores, então eu não posso perder a oportunidade de convencer inclusive os seus seguidores. Olha aí, o querido foi pro debate, foi pra discussão, foi pro enfrentamento, olha aí. Eu afirmei, e é verdade, todo mundo é a favor de invasão, depende de quem invade. A história do Brasil começa... Intrusão, processo violentíssimo de intrusão, mas não vou interromper o antes de 1500. Um papa, falou assim, ó, eu sou o representante de Deus, escreveu numa bula, falou assim, ó, como eu sou o representante de Deus, eu mando no mundo, eu vou dividir o novo mundo em 2 partes, Brasil e Portugal. O Tratado de Tordesilhas confirma essa distribuição e o rei de Portugal encontra 15 amiguinhos, branco, rico, violento, para distribuir o Brasil. E aí o Brasil foi invadido. Com essa invasão, provavelmente você concorda. Você acha que está certo. Como é que foi a invasão? Ela foi violenta, porque matou os índios. É intrusão, né? A antropologia trabalha com a ideia de intrusão, diferente de algumas perspectivas históricas, que ainda trabalham com a ideia de descobrimento, né? Fato é que foi uma intrusão. E a antropologia trabalha especialmente com a ideia de violência da intrusão, que é ainda mais complicado, né? Ela destruiu o meio ambiente, eles roubaram o nosso ouro e promoveram escravidão durante
Quase 400 anos. Essa é a história do Brasil. Esse sistema de invasão durou até 1822, com a independência do Brasil. De 1822 até 1850, ficou um sistema sem lei de terras. Aí quem tinha muita terra, quem tinha escravo e tinha gente... Faz o C Cedilha mandou R$5. Escravizados. C Cedilha. Não, escravizados, tá certo? Volta Armada, lá, Maxwell. invadiu mais áreas. Em Uberlândia é mais ou menos... Gente, C cedilha não, tá? C cedilha não. E eu vou descobrir quem é você que manda essa mensagenzinha sorrateira, tá certo? Sim. Quem era cismeiro era o João Pereira Rocha. João Pereira Rocha invadiu terra nesse período entre 1800... Ô, gente, aproveitando a ideia do axiomático, a gente podia mandar um resumo de todo o filme que a gente assistir pro Sassá, pra ele saber se ele quer assistir ou não, né? Mas não precisa disso. Não precisa me mandar, tá certo? Não precisa me mandar. Faz o C Cedilha mandou R$5. Não. Querido, não insista, por favor. 1822, 1850, entregou as terras para o Carrijo. Então, aproveitaram que não tinha lei para invadir mais terras. Mas em 1850 veio a lei de terras que escravizou a terra. 1850. Os donos de terra, sabendo que ia ter a libertação dos escravos, libertação entre aspas, em 1888, escravizaram as terras, e na lei de terras tinha o seguinte, dali para frente, só comprando terra, ia ter um recurso para medir as terras e regularizar as invasões, ia ter recurso para trazer estrangeiro para substituir a mão de obra escrava. Gente, 302 pessoas na live aí, vamos curtir na live, parem de comentar C cedilha, por favor. Tá? Quando os escravos são libertos em 1888, escravizados, pelo amor de Deus. Foi proibido fazer capoeira. Se você que gosta de... Foi proibido fazer capoeira, proibido alfabetizar, e eles não tinham para onde ir. Então, o Brasil de hoje é fruto dessa história. Mas não é fruto só dessa história, não. Tá? Na obra Os Agudais de Lagos, quem quiser ler, Os Agudais de Lagos é uma obra super interessante para pensar as americanidades que foram produzidas pelo processo afrodiaspórico e a chegada das populações negras do continente africano no Brasil. Por quê? Porque em algum momento essas populações negras, elas, diferente dos negros brasileiros que já eram reconhecidos como parte... próxima dali, depois de se livrarem de mais alguns inimigos que estavam atacando. O local estava envolto em lama, corpos e sangue. Além, é claro, de estar rodeados por soldados desolados e desmembrados por aquilo que passaram. Eu não Ao quero chegar saber. lá, eles rapidamente chamam a atenção de todos. Eu não Afinal, quero ninguém esperava saber. que eles voltassem vivos, já que todo o resto do terceiro pelotão foi dizimado na batalha. Depois de mandarem o corpo de Red para o abrigo médico do acampamento, dão da ordem para que seus homens se preparem mais uma vez para voltar à batalha. Já que mesmo estando cansados tanto mentalmente quanto fisicamente, eles ainda são soldados e precisam... Que filme é esse, gente? O Resgate do Soldado Faz o Ryan? C Cedilha mandou R$5. Não. Querido, por favor, não insista, por favor. É o Resgate do Soldado Ryan? De um lado, quem é... Aí o que acontece nos Agudais de Lagos? Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, pesquisem essa obra, né? Por quê? Porque essas populações que chegavam do continente africano, elas chegavam e você teve todo um sistema de leis no Brasil que procurava não reconhecer as populações africanas que chegavam como parte da identidade nacional. Então eles não tinham a cidadania brasileira. E eles iam para onde? Para Lagos. Então eles voltavam para Lagos no continente africano, que foi um dos portos que mais exportaram populações negras escravizadas para o mundo todo, e ali eles construíram uma americanidade com aspectos de brasilidade, inclusive falando português em algum momento. Tem até documentários no YouTube, que é uma parte do continente africano que fala português, o português brasileiro, né? Não o português de Portugal. E aí depois Lagos foi tomado como principado inglês, um protetorado inglês. E aí, enfim, começou todo um processo de catequização, e aí a língua portuguesa foi sendo extinta, e hoje eles falam o inglês britânico, né? Voltando lá. Parente meu. Minha mãe, 4ª série, meu pai, 4ª série, meus avós analfabetos. Então, você tem de um lado de cá um povo completamente sem oportunidade. E do lado de lá, os herdeiros de quem matou índio e continua matando até hoje. Indígenas, tá? Provavelmente, você não se opõe à grilagem de terra na Amazônia. Provavelmente não, tem que esperar ele falar, mas é indígena. Que até hoje, eles são terras públicas, destroem o meio ambiente, matam os índios, grilam as terras. Indígena. Fonte, Agudais de Lagos. Vão ler a obra, gente. A fonte tá na obra, leiam a obra lá.
Os Agodais de Lagos, tá certo? Tem uns vídeos no YouTube também que são super interessantes. Inclusive, tem algumas comunidades étnicas que ainda falam... E por isso, manda Norman ir conhecer seus novos colegas no tanque. No início, eles complicam a vida do garoto e ficam causando problemas para ele. Afinal, ele é novo demais e não parece ser confiável. Mas logo, eles se conhecem melhor. E os mais experientes aconselham o rapaz a ser o mais forte possível ali. Porque mais tarde, o coitado verá tudo que uma pessoa pode fazer. E além de ser motorista auxiliar, os soldados mais experientes falam para Norman limpar o tanque de guerra, que para o azar do garoto está cheio de pedaços humanos e sangue. E isso acaba fazendo o coitado vomitar. Esse cara fala assim, gente. Por que ele fala desse jeito? Quem é esse rapaz? Faz o C cedilha, mano. Caramba, você é insistente, hein, cara? Poxa vida, hein? E vende. E é nesse contexto que eu vou defender no próximo, depois que eu te passar a fala, o MST, o MTST e todos os movimentos que lutam por moradia e reforma agrária. Tá, então só pra eu entender. E ele tomando um bom vinho, viu? Você defende a invasão de terras? Pô, não tô acreditando que o cara contextualizou todo esse processo histórico de construção do Brasil, de distribuição de terra no Brasil, e o maluco vai perguntar assim, você defende invasão de terra? Fala, Samuel Sadam com cara, 2 M's. Não é o momento. Tranquilo, amigo. Não é o momento, irmão. Queria saber mais um pouco sobre você. Não é o momento. Aí eu tava pensando... Não é o momento. Não seja inoportuno. Desenhos antigos de anos 2000, né? Não seja inoportuno. Qual que você gosta mais? Se é Timão e Pumba, O Homem Mamanha ou Street Fighter? Street Fighter? Agora eu consigo perguntar isso, porque eu já sei como é que manda o live. Tudo bem, eu sei que você sabe, mas esse desenho nunca existiu, seu Arigó. Faz o C cedilha, mandou Rapaz, sim. você é muito... Cara, você tá tirando minha paciência. Você tá conseguindo tirar minha paciência, você tá conseguindo me tirar do sério. Você é muito insistente, rapaz. Muito insistente. Tendo como... Canal do Guinho! Argumento que existe... Canal do Guinho, querido. Vamos ver se... Me lembre de ver o seu vídeo hoje da sua talaricagem. Tá certo? Talaricagem não, né? Porque afinal de contas, enfim. Mas me lembre de ver o seu vídeo hoje, tá? Que você faz explicações sorrateiras sobre o que aconteceu entre você e minha irmã. Tá certo? Tiram invasões passadas, logo elas justificam as invasões presentes, é isso? Sim, eu penso que a história atual tem relação com a história do passado. Aí para eu começar... Então, eu acho que assim, é bem básico, né? A história é uma relação entre o tempo e as dimensões dele, passado, presente e possibilidade de futuro. Não haveria presente se não houvesse passado. Não é? Então é evidente que para pensar um processo você tem que historicizar, especialmente falando de territórios nacionais. Isso é básico, é evidente. Começar a falar da Constituição Federal, dos movimentos sociais, eu preciso fazer esse contexto. Porque não existe um mundo de igualdade. Eu me preparei e assisti alguns vídeos seus. Você acha que as pessoas, como se fosse no octógono, Uhum. Cada um por si, Deus contra todos, e a ideia é derrubar o outro. Tendo como... Se você ficar interrompendo toda hora que eu mando áudio, não vai conseguir entender o teor do filme, né, seu Arigó? Mas eu não tô... Escute o áudio que você vai entender. Eu vou mandar de novo. Não precisa. Do começo. Não. Se você tivesse atendido a porra da minha ligação ontem, 4 horas da madrugada, eu não ia ter que precisar estar mandando aqui. Caramba, cara. Como é que você queria que eu te atendesse 4 da manhã, caramba? Eu tava ocupado. Faz o C cedilha, mandou R$5. Pô, mano, caralho, como é que descobre que é esse excomungado aí pra tirar esse cara da live aí, ô porra? Irmão, tu tá enchendo meu... Querido, tem uma criança aqui. Filho, eu não vou durar 1 ano fazendo live. Deixa eu te falar, eu vou de arrasta pra cima. Filho, por favor. Não, tá? Porque acabou esse negócio aí de ser coitadinho, de ser baixinho. Agora não vai falar a verdade na tua cara, mano. Quero te dizer o que você é, ó. Você é um abanstema, um bonifrate, um concupiscente, um dendroclasta, um espurco, um futre, um grasnador, um histrião, um intrujão, um jacobeu, um... E você é um excomungado. Croizinha. Faz o C cedilha, mandou R$5. Mano, eu desisto. C cedilha. 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 Cara, C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. Pelo amor de Deus, mano. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha.
C cedilha. C cedilha. C cedilha. Tá bom, C filho. cedilha. Tá bom. C cedilha. Tá bom. C cedilha. C cedilha. Já chega, C caramba. cedilha. C cedilha. Não acaba. C cedilha. 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 Anônimo mandou R$5. Que cara chato, Sadancinho, Pois queria não? agradecer tua dica. No centro de Fortaleza, Rua 24 de Maio, uma porta que dá direto com uma escada. O que você tá falando? Que dica foi essa que eu dei? É bandador. O cara... Caramba, cara. Porra, meu irmão, que voz de apito do caralho. Volta lá, Maxwell. Sim, mas você tem que ouvir. Escute aí não. O que o rapaz tá falando aí Não, do filme. não tem Que é pra necessidade. quando você for assistir o filme, você ter alguma noção. Não precisa. Porque o filme tem um teu histórico, Eu precisa de um entendi. embasamento. Não, claro. Isso é pra você entender a Axiomático. mensagem que o filme vai passar. Não, mas a gente... Aí você assiste, não entende porra nenhuma. Se você tivesse bem atendido, entendeu? Não ia ter esse problema. Por favor, não me interrompa não, por favor, cala a boca. Deixa eu falar. Assim, escute aí, eu vou mandar do começo. O que é que tá virando isso aqui, cara? O que é que isso aqui tá virando? Gente, a gente tem que reagir o vídeo aqui. Axiomático, Por favor. querido, você pode explicar como é que era o filme pra gente? Gente, não interrompa, por favor. Vocês estão querendo bagaçar, não é possível. Porra, estão querendo escaralhar. Volta lá, Maxwell, vai ter react sim, volta lá. E as pessoas são mais ou menos iguais. Certamente tem uma que tem categorias. Hoje não tem categoria. Na sociedade não tem categoria. Você tem os filhos dos ricos. Não, na sociedade tem categorias sim. Tem várias categorias, inclusive. Né? E essas categorias, por vezes, até se interseccionam. Né? Categorias de análise. O gênero é uma delas, a classe é uma delas, a raça é uma delas. Né? Então você tem um monte de categorias. E que são categorias que são acionadas, inclusive, a depender do território, a depender... Então são categorias que são relacionais, são situacionais, sabe? A deficiência é uma dessas categorias. Então você tem um monte de categoria, né? Eu sou da categoria D, posso dirigir caminhão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Maxwell. Os filhos dos pobres. Tem algumas exceções, mas de modo geral, quem tá do lado de cá tá na merda e quem tá do lado de lá tem muito mais chance. Olha aí, Camila. Intersexiomático. Olha lá. Se for o caso, eu falo dos primeiros movimentos que foram das ligas camponesas do Nordeste. Mas eu vou começar do MST. Quando o MST organiza pobre para ocupar a terra, que eu divido em... Gente, queria dizer para vocês que não sabem, que o meu vô é de assentamento. Meu vô morreu no assentamento, tá? Na Serra do Mel. Tá certo? Ele morreu no assentamento. Tá? E assim, não é... Uma pessoa que tá no assentamento, ela não tá, tipo assim... As condições para garantia da terra não são condições simples, sabe? As condições infraestruturais mesmo, assim. Então, quem tá ali, realmente tá ali porque precisa. Ninguém tá ali porque, eu tô ali porque eu quero me aventurar. Não, cara, a maioria das pessoas que estão ali, elas estão ali porque realmente precisam daquilo. Tá? Porque as condições, às vezes, são insalubres. Mano, o que é que tá acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Vazão de ocupação. Apesar de parecer uma missão doida, Dom não vê problemas. E uma coisa legal de se saber dos bastidores é que Shia LaBeouf, o boy, quase entrou em uma briga de socos com o Scott West, o Miles, enquanto as câmeras não rodavam. E é dito que o próprio Brad Pitt teve que aparecer e separar os dois. E realmente parece que a guerra não acontecia só na história do filme, né? Enfim, do lado de fora, Dom se reúne com seu pelotão e informa as boas novas. Depois disso, ele dá as ordens e comanda seus homens para que finalmente possam partir dessa tarefa arriscada, com o próprio Nick Fury na vanguarda. Quem que é Miles? Depois, eles avistam por... Quem que é Miles? Cara, esse filme não tá fazendo nenhum sentido, desculpa. Ô Samuel, por favor, fica quieto um pouquinho só pro Axiomático explicar como é que é a parada do filme aí, porque ontem ele tentou te ligar 4 horas da manhã pra explicar, pra você entender, e você fica atrapalhando. Aí o rapaz manda o C cedilha, você fica puto, fica silenciando o rapaz. O chat, quem quer aí no chat o C cedilha, digita 1, por favor,
quem quer que o axiomático Ninguém quer. explique o filme Digita 1. Ninguém Entendeu? quer. Porque aqui ninguém respeita o que o Samuel quer. Com todo respeito, Samuel, fique quieto. Ninguém quer. Bom, na verdade parece que muitas pessoas querem. Então eu vou tirar... Fala, Samuel Saddam. Rodrigão novamente aqui. Não faz já que isso, você cara. não vai aceitar o debate, Robertinho sugeriu a gente fazer um Ô, episódio Três Irmãos, especial desculpa. sobre traição. Pô, não faz isso. Eu já falei pra Robertinho, eu chamo os meus, ele chama os dele, não é não, Robertinho? Gente, ô filho. É sim, Cabeleira. Uai, se a gente quiser vir fazer um episódio apenas sobre traição, uai, ele pode vir. Pode vir que dá certo. Mano, caramba, eu tô conversando com os caras. Não faz isso, cara. Por favor, tu vai me atrapalhar. Ou você pode deixar o áudio passar aí com a explicação do filme. Depois você dá sua explicação de categoria, de terra, cara. Primeiro que eu não concordo com nada que você tá falando. Preste atenção no que eu tô falando. Eu não concordo com nada. Deixa eu te explicar o filme. Mano, o filme que vai tá estar passando aí. Eu vou mandar o áudio de novo do começo que você tá Não, interrompendo. não, mano. Você tá interrompendo. Você não consegue começar nada e finalizar. Eu tô tentando. Tá difícil acompanhar Tá isso aí. tá difícil. Filho, deixa eu te falar, eu tô tentando terminar, caramba. A quem me mamba mandou R$5. A quem me mamba? A quem me mamba? Eles têm algumas regras. Não é qualquer área que você vai invadir que você vai ocupar. Na Constituição e na Lei de Terras de 1864, o Estatuto da Terra, na época em Era dos Militares de 1964, as áreas que são possíveis de desapropriar são as grandes propriedades. E que não tem função social. Eu acho que isso é importante, né? Concordo com o Samuel, mas ele está errado. Pelo amor de Deus, cara. E que não tem função social. Gente, pelo amor de Deus. E aí serve até para o debate, depois para o deputado aqui da cidade. A própria Constituição e o Estatuto definem pequena, média e grande propriedade. O que é a pequena propriedade? Aquelas que têm até 4 módulos fiscais. Posso só fazer um... Claro. um adendo? Faz o teu adendo, filho. Claro. Acho que a gente já tá indo pra parte da legalidade, né? Você perguntou se ele concordava se era legal ou se era ilegal. Ele tá explicando a legalidade pra você. E aí? Eu tô ainda na parte moral. Você apresentou um argumento moral. Ah, moral, meu filho. Moral não norteia política pública, não, filho. O que norteia política pública é legalidade, porra. Cadê o decreto, porra? Que moral, rapaz? Moral não norteia política pública, não, cara. Caramba, a gente tá falando de política pública, de lei. É disso que a gente tá falando. Pelo amor Moral, de Deus. que seria legitimar as invasões ou ocupações, como você quiser chamar, atuais, baseadas no fato de nós termos tido invasões portuguesas em terras de escravos. Sim. Mas se a gente... Não, ele não tá falando isso, não. Samuel, assim, sua live começou a tocar aqui sem querer, sem eu clicar, minha mãe tava do meu lado. E a primeira contribuição que eu queria trazer é que ela disse que não entendeu nada, mas ela tá rindo muito. Aí a segunda coisa que eu queria dizer é que eu falei pra ela usar o seu cupom covarde e ela ficou muito decepcionada ao ter apenas conseguido R$2,70 de desconto. E agora uma pergunta. Samuel, ela quer saber como se livrar de piolhos. Você pode ajudar a gente? R$2,70 de desconto? Onde foi que ela teve só esse desconto? Pelo amor de Deus. E tem outra coisa, como se livrar de piolhos? Tem que se afastar de Crow. E tem outra coisa também. Ô, Crow, deixa eu falar uma coisa pra você, tá? Deixa eu falar uma coisa pra você também. Sua mãe não entendeu e tá rindo, então ela não tá entendendo a live. Porque isso aqui é live séria, tá certo? Falta lá, Maxwell. A partir dessa premissa, então... olha só, deixa eu explicar... Não, vamos lá, deixa eu Só quem tem direito à terra são os índios. E mais uma coisa, Samuel. Indígena. Ontem, você... tá gritando, que cara desequilibrado. Ontem você tava aí na casualidade da vida, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, o pessoal te ligando, você não atendeu, entendeu? Pra hoje ficar feliz com essa, com todo respeito, bosta desse seu time aí ganhando. Ninguém quer saber de palmeirense feliz não, rapaz. A gente quer a tristeza do palmeirense, entendeu? Não, mas deixa eu te falar. Quem quer a tristeza do palmeirense, digita 1 no chat não, aí. Ninguém quer a tristeza do palmeirense. E fique quieto. Olha só, gente, o cupom... eu não sei se a sua mãe tá falando do cupom na Growth, né? Se for, pois não. Vou voltar do começo aqui, ver se não interrompe de novo.
Pelo amor de Deus. Deus. Limpar o tanque de guerra, que para o azar do garoto está cheio de pedaços humanos e sangue, e isso acaba fazendo o coitado vomitar. Nesse momento, alguns soldados aparecem com um prisioneiro alemão que vai ser interrogado. Só que vendo um nazi bem na sua frente, Dom acaba tendo uma explosão de raiva e precisa ser segurado. Depois disso, ele vai e fala para Norman finalizar todos os SS que encontrarem. E para isso, Travis fica encarregado de ensinar o garoto a atirar. E assim que ganha um novo membro, a equipe já é designada para ir ao... Tia, não sei onde foi que a senhora usou. Peraí, caramba. Fala. Tô tentando falar com a tia aqui, pô. Com 2 S. Mãe da Meu mano, Croizinha. só tô passando aqui pra dizer que eu não vou poder mais ficar na live porque eu tô indo curtir o São João do Maranhão, tá ligado, né? Que o São João de São Luís é o melhor São João que existe. Ah, é? Quero saber também quando é que você vai brotar pelas bandas de cá, meu mano, pra você curtir um festejo bom. Largar dessa descaralhação de chat aí, usar logo uma droga, beber uma... Opa! Mamãe, não procede isso aqui, tá? Não sei do que esse rapaz tá falando. Tia, pra senhora ter o desconto de 15%, a senhora tem que... Fala, Sadam. Eu tô tentando explicar pra tia como é que ela consegue o cupom maior no desconto. Tem como você me liberar hoje? Falei pra você que 6 por 1 pra mim era difícil, mano. Tá... Quem é você, caramba? Tô malzão, cara. Preciso resolver umas coisas em casa com os Quem é você? E tal. Essa live aqui vai ser postada no dia 28 ou no dia 29? É 28, né? Abraço, Sadam. Qualquer coisa você me fala, tá? 30 anos na cara e chamando a mulher de tia? Eu não entendi o que você quis dizer, filho. Eu não entendi você, filho. Ô, Alice, ô, Crow, por favor, tire ele da live, tá certo? Porque eu não tô conseguindo mais tirar, que atualizou o OBS aqui. Eu não consigo mais tirar ninguém. Tire ele da live, Crow, por favor. Sabotagem ao contrário é Megatobas. Obrigado, Crow, obrigado, tá certo? Então, tia, pra senhora conseguir os 15% de desconto, a senhora tem que somar o desconto de frete, o desconto do cupom e o desconto de pagamento. Somando tudo dá 15% de desconto. Aí, o maior desconto que a senhora vai ter, que vai aumentando, é se a senhora pagar no boleto. Se a senhora pagar no cupom, no cartão, o desconto vai diminuindo, tarará. Naquilo tudo que a gente já sabe. Agora, a Growth, o desconto é bem mais alto. Foi na Growth? Tem alguma coisa errada. Maxwell, volta lá, Maxwell. Eram de nativos originais da terra, então nem os escravos têm direito. Então todo mundo que é filho de escravo não pode ter terra. Filho de escravo? Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Tu tá misturando uma coisa. Porque tu disse que tu queria falar sobre moralidade. Tu já não tá falando de moralidade, tu tá falando de direito. Tu quer falar de direito ou tu quer falar de moralidade? Porque tu tá misturando duas coisas. Tá certo? Então O decide. Ini mandou R$5. Pois não? Boa noite, mochila. Sim ou não? Parem de me chamar de mochila. Sim ou não? Boa noite, sim ou não? Caramba, cara, que pergunta é essa, cara? Que é isso, gente? Que é isso? Eu não vou escutar áudio do capeta. Eu não vou escutar áudio do capeta. Tá? Eu não vou ficar ouvindo áudio do Satanás, não. Tá certo? Por favor. Evitem isso. Samuel, esse teu desconto tá com cara de igual. Pelo amor de Deus, caramba. Malabarismo pra fingir que tem desconto. Não, tem um desconto honesto. Agora eu não sei. A outra loja, a Common Store, tem um desconto, mas eu ainda não sei quanto é o desconto da Common Store, né? Mas até onde eu sei é 10% de desconto, né? Volta lá, Maxwell. Eu não fiz nenhum... Olha só, você tá misturando aqui duas coisas. Você tá misturando moralidade com legalidade. Você tá falando de quem tem direito à terra e quem não tem direito à terra. Eu quero entender direito do que você tá falando. Se você tá falando de ter direito sobre a terra, então você não tá falando de moralidade. Você tá falando de direito. Vamos entender o que você tá falando? Que às vezes, de repente, nem tu tá entendendo o que tu tá falando. Explica direitinho o que tu quer dizer. Papai do chão leva o Mumuca... Sai fora, mano. Sai fora. Nenhum julgamento moral. Eu tenho uma história que nem você discorda. Eu não fiz nenhum julgamento moral. Ok, mas você fez a linha de corte da chegada dos escravos... A linha de corte? Não, ele não é costureiro não, filho. Brincadeira à parte. Gente, ele teve que contextualizar, porque ele tá falando de uma história no território nacional. Então tem que contextualizar. Agora sim, a pergunta dele eu já não entendi a pergunta. A pergunta dele eu já não entendi e ele não mudou a pergunta. Que ele falou assim, eu quero falar de moralidade. Vamos. E aí, de repente, ele fala quem tem direito à terra. Você tem que explicar, mano, a sua pergunta. Mas vamos ver. Sabe qual que é o problema? É porque essas perguntas, elas não têm respostas. E mais uma porque coisa, elas não têm nem toda a sentido. nossa solidariedade à mãe de Croizinha, porque você deu um golpe nela, ficou usando isso, falando que de usar cupom Fubango, entendeu?
Eu acho que assim, você tinha que ser mais transparente com o seu público. Transparente? R$ 2,70 de desconto. Cuidado com o que você vai falar sobre. Já é uma senhora Transparente? Você quer que eu seja Querido, e você fica dando golpe todo mundo. Você quer que eu seja. É uma sacanagem, tá bom? Digita um no chat aí, galera. Você quer que eu seja transparente? O que você quer dizer, rapaz? Hã? O que você quer dizer? Cuidado com o que você vai falar. Samuel. Daniel Reis. Daniel aqui de Curitiba. Tudo bem. Queria saber o que você acha sobre os coaches que se dizem educadores. Eu sou pesquisador da área de educação, políticas educacionais, pesquiso sobre carreira e condições de trabalho do docente aqui no estado. Queria saber se você acha que talvez fazer um react desses vídeos se daria boa ou não. Mano, manda pra mim que a gente reage aqui. Esses coaches, eles todos podiam ir de arrasta pra cima. Moquequinha, vi que você gosta muito do Naruto, né? Qual é o seu personagem favorito? Moleque, eu gosto do que... Porra, do Shikamaru, tá ligado? Porque ele mexe com as sombras, tá ligado? Shimamaru Vara. Shikamaru Nara, porra! Ô, Crow, tira esse excomungado aí, por favor. Crow, tira esse excomungado aí. O Alice, eu não tô conseguindo tirar. Tira esse excomungado, por favor. Shikamaru Nara, porra, é o meu personagem preferido. Volta lá, Maxwell. Beleza, só que antes já tinham moradores aqui. Sim. Certo? Sim, nativos. Sim. Segundo estudos, cerca de 12 mil anos já tinha existência de vida na América do Sul. Sim. Então, se a gente partir... Cadê o estudo? De onde foi que você viu esse estudo aí? Cadê a referência desse estudo? Cadê a fonte desse estudo? Dessa premissa, né? Que premissa que você falou? Você não falou premissa nenhuma. Mano, sabe qual é o problema desse... Cara, como é que o cara vai responder uma pergunta que não tem sentido? Como é que você responde uma pergunta que não tem sentido? O cara tá... Quanto tempo? 7 minutos de debate. Tá no meio do corte. E ele não fez nenhuma pergunta com sentido. Como é que o cara vai responder, mano? Uma pergunta dessa. Te jogaram a vara? Ô, Crow. Ô, Alice, ô, Crow, por favor, devolva-me. Tira esse excomungado do chat aí. Eu vou tirar você. Não. Crow, por favor. Por favor. Muito obrigado. Só índio pode ter terra no Brasil. Não, indígena. Pelo amor de Deus, cara. É indígena, pelo amor de Deus. E ele não disse isso, cara. Do que você tá falando, rapaz? Tu não disse que ia fazer uma pergunta, tu tá afirmando uma coisa. É uma pergunta ou é uma afirmação? Eu não disse que só índio pode ter, nem só negro, nem só branco. Eu tô explicando. Não tem. Mano, vai lá, vamos lá, vai. Quais testes que o MST vai ocupar? É aquilo que o Cortella já falava, que um oponente burro te emburrece. Basicamente. Ô Samuel, eu acho que assim, cara, uma coisa é a gente ir pro campo das ideias e você perdendo argumento. Outra você coisa quer levar é você pras ideias, tirar filho? da sua live. Você quer levar pras ideias, já filho? tá virando o quê? Uma ditadura, cara? Você quer levar pras ideias, ou caramba? Do que você tá falando? Eu vou zaralhar. Hã? Eu vou mandar barra inversa. Ué, Se não me colocar no chat de novo, eu vou mandar barra inversa. Tá me ameaçando, e aí vai porra? ficar feio. Eu vou gastar todo o meu limite. Deixa eu te falar uma parada. Tu tá me ameaçando. Eu vou tirar fuder, você. Eu vou te... não vou mais. Tu tá me ameaçando, porra? Tu tá maluco, caramba? Hã? Alice, por favor, não permita que ele mande esse live pix, não. Tá certo? Pô, cara, o cara tá tentando contextualizar aí. Faz há tempo. Tá difícil. Tô dizendo que o Brasil é um país... Tá difícil desigual. Eu não teria coragem de matar índio, até hoje matam índio. Indígena, gente. Pelo amor de Deus, é indígena. Mas não é esse raciocínio que eu vou concluir. Senão eu concordaria com a invasão de Israel na Palestina. Ô, Alice, por favor, tire a Cro do chat, tá? A Cro tá se acedendo. Tire ela do chat, por favor. Porque eles foram expulsos de lá por 1800 anos e estão invadindo a Palestina. Então eu não estou dizendo isso. Até porque eu sou contra eles e seria contra os índios que querem tomar conta de tudo. Vai ser outro argumento. Então esse argumento eu acho que é completamente falho. Vamos lá, vai. Qual é o argumento que é falho? Vai. Você apresenta de que justificar invasões atuais... Não está justificando invasão atual, ele está contextualizando um processo histórico de má distribuição de terra. Depois disso, ele tentou iniciar a discussão da legalidade para depois explicar como é que o MST atua dentro da legalidade, para provavelmente chegar na discussão da funcionalidade da terra. Mas você não perguntou nada
a sua pergunta não fez nenhum sentido e você tá interrompendo o cara e não tá deixando ele terminar de falar. E aí você olha pro cara com essa cara aqui, ó, de quem tá arrasando, sendo que nem sentido tua pergunta faz. E tu ainda tá interrompendo o cara o tempo inteiro. Sabe? Mas vamos lá. Baseadas em invasões passadas. Porque, senão você... Qual que é a linha de corte? Em que ano que a gente... Que linha de corte, rapaz? Que linha de corte? Pelo amor de Deus. Vai de lá pra cá, então. Porque senão, você gera um movimento onde sempre vai ter um grupo reivindicando terras baseadas em uma injustiça passada. Não, Então, e assim... Não tem nada a ver com o que você tá falando. Não faz absolutamente nenhum sentido o que você está falando. Você vai entender como é que é a legalidade do processo se você permitir que o cara explique. Se você deixar o cara explicar como é que se dá a legalidade do processo para que o MST possa atuar, porque o MST tem advogado, o MTST tem advogado, a gente sabe disso. Só que você não está permitindo que o cara fale, pô. Deixa o cara falar, caramba. Saddam, e eu não tô permitindo que o corte aconteça. Então eu sou um hipócrita. Volta lá, Maxwell. Não, mas só um segundo, Maxwell. S de samba, de vagabundo. A de Analdo Gabi Cozinha. D de devolva-me free. Agora, A de alguma coisa. M de Mumuca Bad. E M de manda mais um no chat. Ai, meu Deus. E o que eu entendo é... Você usar esse argumento, se você chegar pra mim e falar, brigadeiro, eu defendo a reforma agrária porque existe um pessoal que não tem nada, que tem muito pouco no Brasil e a maioria é miserável, e existe terra desocupada. Mas você não deixou nem o cara terminar, ele nem argumentou, gente, ele só tava contextualizando. O cara nem chegou a argumentar. E ele já tá dizendo que é contra o argumento. Que argumento, cara? O cara tá contextualizando. Tá historicizando o processo de divisão de terra no Brasil. Ele nem falou nada. Ele só tá trazendo fato histórico, por enquanto. E tu já tá dizendo que é um argumento. Fato não é argumento, gente. Pelo amor de Deus. Fato não é opinião. Fato não é argumento. Sabe? Inclusive, isso é um problema enorme no Brasil. Enorme. Que os indicadores, os avaliadores educacionais, eles apontam há muito tempo que o Brasil tem um problema enorme na formação dos alunos que se confunde um fato de uma opinião. Uma pessoa não sabe o que é um fato de uma opinião. Tá certo? Você chegar numa pessoa e você falar aqui, assim, ó, isso aqui é redondo. Ela acha que isso é um fato. Que ela acha que isso é uma opinião. Isso não é um fato. Isso aqui é redondo, cara. Isso aqui é uma tampa de uma garrafa. A pessoa acha que eu discordo. Não cabe discordância, filho. Isso aqui é uma tampa de uma garrafa. Isso é um fato, não é uma opinião. Sabe? A tampa da garrafa é feia, isso é uma opinião. Eu prefiro outro tipo de tampa de garrafa, isso é uma opinião. Sabe? Então, mano, o cara nem trouxe o argumento dele ainda. Ele só contextualizou o processo histórico de formação de divisão de terra no Brasil. Vamos começar agora a revolta do escaralhado, entendeu? Todo mundo denunciando a live de Samuel Saddam, dando dislike na live, fazendo tudo de pior pra foder o engajamento desse cara. Ele tirou Croizinha, ele tá silenciando os seus opositores, entendeu? O chat tem que se unir. Enquanto nós não se unir, esse cara vai continuar fazendo isso. Por favor. Um no chat aí e fé em Deus. Ô, Crow, não permita. Alice, por favor, não permita, tá? Samuel, debater com esses caras é o mesmo que jogar xadrez com o povo. Eu acho que assim, cara, uma coisa é a gente ir pro campo das ideias e você perdendo argumento. Outra coisa é você me tirar da sua live, entendeu? Isso aqui já tá virando uma ditadura, cara. Você é insistente. Entendeu? Eu vou zaralhar só, eu vou mandar barra inversa. Se não me colocar no chat de novo, eu vou mandar barra inversa. E aí vai ficar feio. Eu vou gastar todo o meu limite especial. Deixa eu perguntar uma coisa. E vou te fuder, meu amigo. Você tá me ameaçando, seu excomungado? Hã? É isso que você tá fazendo, caramba? Pera lá, gente. Isso aqui não é bagunça, não. Tá certo? Samuel, debater com esses caras é o mesmo que jogar xadrez com o pombo. Ele bagunça as peças, caga no tabuleiro e você vai embora e a gente limpa a bagunça com esses caras que tem que... Opa, calma lá. Cara, eu realmente, ele no caso, ele nem apresentou nenhum argumento, ele só contextualizou um fato de como se deu a divisão de terra no Brasil, após a violência da intrusão. Aí você pode discutir as terminologias, eu acho que isso cabe discussão. Por quê? Porque tem historiador que ainda trabalha com a noção de descobrimento. Tem historiador que já trabalha com a noção de invasão. A antropologia trabalha, alguns antropólogos trabalham com a noção de intrusão. Alguns outros de violência da intrusão. Então isso cabe discussão.
Mas é uma discussão de categoria, tá certo? Que é completamente discutir o fato histórico, porque o fato histórico tá posto. Foi assim que aconteceu o processo de divisão interna no Brasil. Isso não é discutível, sabe? Isso é um ponto pacífico, sabe? Então isso não é um argumento. Então ele não chegou no argumento. E você tá dizendo que discorda do argumento dele. Que argumento? Se ele nem falou argumento nenhum ainda. Sabe? E tem outra coisa, sua pergunta não faz nenhum sentido. Você perguntou um monte de coisa que não faz nenhum sentido. Ah, eu quero falar de moralidade. Então quem é que tem direito? Você quer falar de direito ou de moralidade, rapaz? Sabe? Esse brigadeiro cara, é complicado demais, viu? Mas vamos lá. E terra improdutiva, o que quer que seja. E eu acho que Então você sabe que é uma terra improdutiva. Interessante. seria justo esse pessoal ocupar essa terra e eu, de repente, concordaria contigo. Acho que até concordaria contigo. Mas ele nem falou... Vamos lá. Agora, dependendo da forma que é feita. A forma que é feita eu acho errado. Agora, quando se apresenta um argumento, uma justificativa histórica, ao meu ver, ela foge completamente de qualquer legitimidade, porque você, se fundamentando na história, você está hoje punindo pessoas que de fato não cometeram crime algum. Punindo? Punindo quem, gente? Gente, o MTST não invade terra sem função, com função social, gente. Sabe? Não faria nenhum sentido, isso seria ilegal. Então, o MTST não entra numa terra que tem gente... Não, vai invadir meu apartamento. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Mas a minha questão é... Esse rapaz que tá falando, o brigadeiro, ele sabe que não é desse jeito que funciona e ele tá falando sabendo que não é assim que funciona ou ele desconhece o processo? Porque aí a gente tem um ponto. Porque se o cara sabe que não é assim que funciona e ele tá falando isso, tem uma grande questão aí. Sabe? Tem uma grande questão aí. Né? Mas vamos ver. Talvez seus ascendentes cometeram, mas eles não. Para favorecer pessoas que não foram vítimas de crime algum. Talvez os ascendentes delas sim, mas elas não. Isso eu acho completamente incabido. Agora, se for pela questão social, esquece passado. Não tem como esquecer passado e pensar em território. Gente, se você fala assim, esquece o passado, você diz assim, nega a história. E se você diz nega a história, você está dizendo não entende o presente. Porque história é tempo. E tempo é passado, presente e possibilidade de futuro. Vamos negar o passado para pensar o presente? Vamos negar a infância para pensar a fase adulta? Vamos negar a areia para pensar o mar? Isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. Especialmente quando a gente vai falar de território e vai falar de história e divisão de terra. Tem que se pensar no passado. Porque tem que se historicizar o processo. Isso não faz nenhum sentido, cara. Pelo amor de Deus. Falhar o presente. Precisamos trabalhar para diminuir essa desigualdade. Vamos negar a traição para pensar no casamento. Alice, tira esse Gabriel do chat. Alice, por favor. Não tire não. Exclua ele, bana ele do chat, por favor, tá? Gabriel, por favor. Tá certo? Ok. Ô Samuel, você deu a explicação aí sobre fato, sobre questionamento, entendeu? Sobre essas coisas. Eu não concordo nada com o que você falou aí. Essa sua explicação aí que você falou, eu não concordo nada com você. Eu discordo totalmente. Entendeu? Peraí. Deixa eu dar minha opinião. Quer dizer que a gente não tem direito de dar opinião? É o que você tá falando aí? Não, você Todo pode mundo falar. tem direito de dar opinião. Você pode fazer o que você... Ninguém pode discordar de você. Não, pode fazer o que você quiser, rapaz. Você tá fazendo. Tem alguém empatando isso? Samuel Sapão ontem tentei usar o cupom covarde pra comprar uma creatina na Max Suplementos. Cara, porra, mano. Caramba, cara. Não é possível, mano. Concordo nesse argumento. Agora, esse argumento histórico eu acho uma loucura. Mas isso não é um argumento histórico, cara. Isso é um fato histórico. Um argumento não é um fato, uma opinião não é um fato. Sem tamanho. De qualquer forma, acho que você está gostando de mim. Ao final, você vai botar o boné do MST. É impossível. Eu só gastei 3 minutos para chegar a 500 anos de história. Então eu não vou alicerçar todos os meus... Ele tá dizendo assim, eu não sou prolixo. E você tá falando a 9 minutos. Eu achei sutil, mas eu achei agudo. Volta lá. argumento na história do Brasil. Mas isso explica porque tem muito pobre de um lado e muito rico de novo.
do outro. Pouco rico de um lado e muito pobre do outro. E porque meus pais são quarta série e meus bisavós analfabetos. Existe uma classe social que é fruto de uma história do Brasil. É isso. Isso é ponto pacificado, né? Mas aí você vai discutir ponto pacificado, fato histórico, com alguém que está negando um fato. Agora, é possível também afirmar que a riqueza não é necessariamente fruto do trabalho. Porque se fosse fruto do trabalho, quem... Mano, aí tu vai complexificar demais a discussão. E que mundo é esse que você vive, Samuel? Que as pessoas não têm direito de discordar de você, nem dar opinião aqui na live? Mas todo mundo Quer dizer tem que direito. só a sua opinião que pode Não, mas eu nunca disse... amigo, eu tô falando, eu não concordo com você. Eu tenho o direito de discordar. Quer dizer que você quer tirar o meu direito garantido por Constituição de discordar e de dar opinião. Eu não tenho direito, quer dizer que a gente não tem direito. Eu tenho direito de dar opinião. Eu vou dar minha opinião. Entendeu? Eu tenho direito. Eu discordo de você, eu não concordei com nada. Querido, tudo bem, não tem problema. Você tem o direito. Alice, não deixa mais ele falar, por favor. Cancela o axiomático, tá certo? Volta lá, Maxwell. Seria rico seriam os negros. Então, trabalhar e ser rico não tem nada a ver. Não tem uma relação com a outra. Porque quem é daquela elite conseguiu chegar até aqui hoje mais ou menos bem. Não estou dizendo que tem muito rico que trabalha, tem muito fazendeiro que trabalha. Mas enquanto país... Mas aí eu acho que você foi pra... Tipo assim, o cara não tá conseguindo entender o básico do fato histórico da divisão de terra. Tu tá levando a discussão pra um lugar que o cara não vai chegar lá, pô. Sabe? O cara não tá... Só que aí é um problema. Porque assim, imagina que você... Cara, porque assim... É complicado a gente pensar nisso, mas uma discussão... Tem algumas coisas que a compreensão básica não dá conta. Sabe? Tipo assim, quando você precisa trazer a discussão sempre para um nível muito básico para a pessoa entender, você vai perder muita coisa da discussão. Tá certo? Axiomático nunca errou. Não, eu não concordo com o axiomático. Olha, vocês estão me confundindo aqui. Maxwell, por favor, volta lá. Se fosse para entregar riqueza para quem merece, seria para os negros. Volta lá. Eu achei outra bobajada isso aí que você tá falando. Por quê? Trabalharam... Cara, deixa o cara terminar de falar, rapaz. Pelo amor de Deus. Cadê os três irmãos? Deixa o cara terminar pelo menos o raciocínio, caramba. 350 anos. Você tá definindo... Não vai pegar a discussão. Ele não vai compreender a discussão. Não vai conseguir. Era melhor você ter delimitado o tema na coisa de terra. E explicar o básico. Quando o básico tivesse pacificado, tipo assim, estamos aqui conseguimos discutir o básico, pronto, agora a gente vai para um outro nível. O cara não vai nem entender o que você está falando, cara. Com todo respeito. Porque, assim, eu não estou desqualificando esse querido. Porque, sem sombra de dúvida, ele deve ter alguma história. Pra ele estar aí, né? Ninguém botou ele aí do nada. Ele deve ter alguma história, deve ter um público, tal, tá tudo certo. Mas, assim, flagrantemente, há uma limitação evidente aqui em compreender coisas básicas. Né? Negar a história será reescrita. E a HBG já fez isso, funcionou como instrumento ideológico do Estado. Olha aí, a história está sempre em disputa. O passado está em disputa, porque o passado é significado, porque ele também é simbólico. Sabe? Então o passado também está em disputa. A gente tem que se atentar a isso. A queridíssima Raíssa aí, eu acho que sugeriu um bom pinto. Um trabalho somente como um trabalho braçal? Calma lá. Sugeriu um bom ponto, porra. Volta lá, Maxwell. Então o cara que trabalha com a mente, ele não tem qualquer validade? Lá vem. O cérebro é meio de produção, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A nossa estrutura de sociedade é muito baseada na Grécia Antiga. Grécia Antiga... Ou seja, ninguém pode discordar de você. Cara, pode discordar. As pessoas não podem ter opinião oposta. Pode ter opinião. Ninguém pode tentar comentar nada com você. Claro que porque pode. Você diz que não é um fato, e que é opinião, e que sua opinião não serve, e que não tá embasada. Quer dizer que a gente aqui não pode discordar de você. Quem foi que mundo é esse que a gente tá vivendo? Não pode discordar da pessoa que tá na live e que não consegue terminar um corte? Quer dizer, que regras são essas? Agora você tá me desqualificando. Tá certo? Não consigo terminar um corte? Caramba, a gente já terminou 2 cortes hoje, cara. Sabe? É impossível agradar os caras, mano. Pelo amor de Deus. Majoritariamente branca. Onde surgiram os grandes pensadores. A influência deles não foi importante para a organização da nossa sociedade, para os avanços de hoje? Bem, Nikola Tesla não foi importante? Pelo amor de Deus. Mas você acha que o trabalho... Mano,
De onde foi que esse cara tirou? Mano, meu Deus! Ai, ai, ai. Vamos entender a importância de Nikola Tesla para o MST, o MTST. Vamos entender direito. Para o braçal é menor do que o... Não, de forma alguma. Então, mas aí, quando você exclui os brancos e você diz que deveria ser somente a riqueza dos negros, porque eles trabalharam... Isso... Mas ele não disse... Rapaz, eu queria entender. Eu acho que o problema de você... um dos problemas da limitação e da inabilidade em conseguir articular um raciocínio básico, eu não tenho dúvida que é o de você aferir significados que não existem em nenhuma enunciação que o seu proponente está sugerindo. Eu falei uma coisa, não tem espaço na minha fala para você entender isso aí que você está dizendo. Nada da fala do padre que está falando do MTST, não tem nada na fala do padre do MTST que caiba uma interpretação como essa. Mas a inabilidade em articular e compreender o que está sendo falado, que eu acho que é um dos problemas de você não dispor do básico para compreender uma discussão. Então, o cara, ele só consegue entender da discussão e não tem cognição para conseguir exprimir o significado como o enunciado se apresenta. Então, ele vai projetando no que está sendo falado só as expectativas, só o que está na cabeça dele. Em nenhum momento, na fala desse rapaz, do padre do MTST, caberia uma interpretação como essa. Em nenhum momento. Sabe? Então é só uma expectativa, é só uma projeção de uma pessoa que não consegue dimensionar o básico do que está sendo falado. Aí opinião é diferente de fato. Aí quer dizer, tudo que você fala, Samuel, é fato. Não, e quando as pessoas discordam nada de você, disso. as pessoas estão sem embasamento em sua Nada opinião. disso, É nada. o que você falou aí, ou seja, só você que pode Mas eu falar não o tempo todo e ninguém pode discordar. Axiomático, eu não posso dar rapaz. opinião, eu não posso discordar, eu não posso falar nada diferente que você vem dizendo que não é fato, que fato querido, é isso aqui que não, tá mas eu concreto. não- Quer dizer que ninguém pode dar opinião diferente da sua. Só Você 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 pode dar, não tem problema nenhum. Todo mundo pode dar, caramba. Não tem problema nenhum. Olha só, eu acho que a gente não tá axiomático. A gente vai sentar ali direitinho, eu vou mandar uma mensagem pra você, a gente conversa e a gente, sabe, a gente articula tudo direitinho e vai dar tudo certo. Maxwell, volta Isso aí é lá. bobagem. Você tá colocando numa escala de valores o trabalho braçal acima do trabalho intelectual. Meu irmão, onde foi na fala do cara que teve espaço pra essa interpretação, gente? Pelo amor de Deus, gente. É por isso que essas pessoas elas têm pavor à escola. Tem pavor à formação. Porque uma coisa como essa, se você apresenta uma coisa como essa, e eu não sou nenhum gênio, tá? Inclusive o trabalho que eu fiz para entregar para disciplina estava podre, estava ridículo. Eu reli o trabalho e eu falei assim, realmente esse trabalho está ridículo. Ridículo. Se eu tivesse vergonha na cara, eu não teria entregado um trabalho como esse. E agora eu fiz um trabalho decente. Então, autocrítica, tá certo? Só que você tem que estar disposto a olhar pro que você tá fazendo e falar assim, tá uma merda. O que eu tô fazendo tá uma merda. O que eu tô falando tá uma merda, não faz nenhum sentido. E essas pessoas às vezes não estão dispostas à correção, sabe? E aí é muito complicado. Porque não tem nenhum sentido, não cabe essa interpretação em nada do que foi falado pelo padre do MTST. Mas ele tá fazendo essa inferência aí, né? Vamos lá. Sendo que, na verdade, cada trabalho tem o seu valor. Da mesma forma que o cara que colhe algodão lá na safra lá tem o seu valor, o cara que organiza a fazenda, que vende o algodão, que faz a negociação para exportar e que inclusive consegue... Gente, eu tô falando de inferência como um conceito antropológico, tá? Porque a antropologia trabalha com a noção de inferência, tá certo? Como que é a noção de inferência? É quando a realidade observada ela é mediada e ela é construída em conjunto com o fenômeno e com quem observa. A inferência para a antropologia é quando a definição do que está sendo observado é comprometido exclusivamente com o olhar de quem observa. Aí a inferência passa a ser o próprio objeto de análise. Como assim? A premissa é que a realidade não está sendo acessada em todas as suas dimensões. Essa é a premissa mesmo, entendeu? Então, assim, é como se você fosse analisar o comprometimento que há na sua observação e na sua definição.
Aí isso passa a ser a inferência para antropologia. Então foi nesse sentido. Aí você fala tanto das pessoas rever as coisas, do que tá fazendo, que tá errado, e você não tem um pingo de autocrítica para entender que as pessoas podem discordar de você. Entendeu? Você tem um ar de ditadura, de superioridade, que não aceita uma opinião diferente. Axiomático, olha Como só. é que a pessoa pode viver no mundo sem aceitar que Axiomático. discordem dela e que sua opinião dela prevalece e Não, só não, ela não, é não, capaz não. de apresentar os fatos? Axiomático. Isso tá errado. Axiomático, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu acho que a gente não tá se entendendo legal. Você pode discordar de mim, cara. Não tem problema nenhum. Agora eu tô querendo saber o seguinte. Eu tô começando a achar, porque eu já disse que não tem problema nenhum você discordar de mim. Eu tô começando a achar que você tá querendo me tirar do sério. Tá? Tô começando a achar isso. Eu tô começando a achar isso. Tá certo? Só existe grandes pensadores brancos no Brasil? Me parece que não. Gente, PH Santos tá aí na live? Eu não acredito. É que com esse dinheiro, pagar o salário do cara que tá colhendo, ele tem o seu valor também. Eu fecho com essa teoria. E a primeira pessoa, a pessoa que me retruca numa fala dessa. Então, vamos devia se dividir. Então, quem pensou, organizou, tem um pedaço de terra e os negros têm, trabalhando no braço, tem um tanto. Não teve. Eles foram proibidos de estudar, de ser alfabetizado, de fazer capoeira. Aí é o argumento. Aí ele tá no argumento. Ele tá no argumento agora. Ele tá argumentando agora. E de ter terra. Olha só, 11 minutos depois ele tá com um argumento. Ele não tá contextualizando, ele não tá trazendo fato histórico, ele tá com um argumento. Vamos lá. Então não foi assim, ó. Tem do lado de cá um valor que é o do pensamento. Ah, o PH tá aí? Ele comentou. PH Santos, porra, moleque, estarei em Fortaleza, pô. Vamos trombar um rolê, menor. Tô com saudade de ti, vagabundo. Pensamento, né? Da abstração. Não teve. Gente, meu aniversário, inclusive, é na dia 3 de julho, tá? Eu vou fazer 28 anos, tá certo? Eles foram excluídos e isso provoca desigualdades, até porque os parlamentos, você disputou o parlamento, o Senado, Meu Deus, esse cara tentou ser senador? Não é possível, gente. É sério. O Congresso sempre foram, mas eram mais ainda dominados pelas elites rurais. E é por isso que as regras são feitas para manter rico no lugar e os mais pobres em outro lugar. Então, isso foi só fazer uma introdução, mas acho que você enriqueceu essa apresentação. Quais áreas que o MST ocupa? Aí depois, olha um discurso bem organizado. Vamos fazer uma análise aqui discursiva, tá? Com todo respeito. Olha o discurso, perdão, para você que tá assistindo. Olha o discurso bem organizado aqui. Era o que eu tava falando. Ele tava tentando apresentar, contextualizar todo o fato histórico que faz possível a divisão de terras assimétrica no Brasil. Ele parte para legalidade da atuação do MST e depois para a atuação do próprio movimento. Então olha o texto bem construído. Olha a forma como ele apresenta o que ele está pretendendo. Sabe? Ele não conseguiu fazer do jeito que ele estava tentando, eu acho. Por quê? Porque o cara não permitiu com uma série de questões que não faziam sentido nenhum, sabe? Mas vamos lá. FL1P mandou 5 Caramba, eu reais. tô me mijando. Como assim, moqueca acabou 2 cortês? Vai lá. Chat frouxo HJ. Pera. C cedilha. Espera, C caramba. cedilha, C Eu tô aqui cedilha, no C banheiro. cedilha, C Não, mano, cedilha, C não. cedilha, C Pô, tá me cedilha, C mijando, cara. Não cedilha, faz C isso comigo. cedilha. Gente, eu vou no banheiro. Pelo amor de Deus. Maxwell, caramba. Ai. Olha lá. Cadê os caras, porra? Cadê os caras? Volta lá, Maxwell. Talvez você já até falou que vai concordar comigo. Por isso que eu estava explicando, sem ser chato, eu sei que é chato falar de direito, viu, Rodrigo?
É importante, O Robertinho, já vi o Robertinho fazer uma crítica aos movimentos. Eu quero que vocês visitem as cooperativas da agricultura familiar lá em Uberlândia. Estão convidados. Sim, não. Quem sabe até fazer um podcast lá dentro com os trabalhadores. Eu não critico todos os movimentos. Como o Brigadeiro falou, eu critico muitas das vezes a forma como ele é feito. Eu já critiquei aqui outras vezes. Né? Já tive em alguns assentamentos, já tive próximo disso também. Então, assim, a crítica também é real, a minha, não é toda. Mas eu também sou crítico a algumas ocupações que foram feitas. Tem invasões, principalmente quando são pequenas propriedades e médias e feitas com violência. Mas a Constituição diz o seguinte: só nas grandes propriedades pode ter reforma agrária. O que é pequena, o que é média e o que é grande. Sem ser chato, mas... Olha aí, é Vilásio Pinheiro. Pelo amor de Deus, a autoridade tá na live. Eu não tô nem acreditando. É Vilásio Pinheiro, uma grande referência, tá ligado? E nós trombava skate junto lá, bagulho louco, tá ligado? Ah, moleque, tô feliz que tu tá aí, menor. Fala comigo. Pra entender. Sim, claro. Importante. Até 4 módulos fiscais é pequena. De 4 a 15 é média. Olha, o querido tá perguntando aí, 12 centímetros é pequena, média ou grande? Gente, pelo amor de Deus, o cara tá falando de propriedade. Ô, Alice, por favor, retire Gabriel, por favor, tá certo? O cara tá falando de propriedade, ô caramba, pelo amor de Deus. Acima de 15 é grande. O quanto que... Ah, ele respondeu aqui, acima de... Que é isso? Calma lá. Do que a gente tá falando? Pelo amor de Deus, caramba. Volta lá, Maxwell. Mede um módulo fiscal. Qual o tamanho do módulo fiscal? De cidade para cidade. Aqui, lá em Uberlândia é um tamanho, lá na Amazônia é outro, lá no Rio de Janeiro é outro. Porque depende da proximidade. Moleque, os caralho, foi pro caralho, não tem mais o que fazer. Do comércio, da qualidade da terra. Mas vamos trabalhar em Uberlândia e eu penso que Araguari é a mesma coisa. Cada módulo tem 20 hectares. Cada hectare tem 10 mil metros quadrados. Então... Até 80 hectares é uma pequena propriedade. Caramba. Não é pouco, é um tamanho razoável, né? 80 hectares é um tamanho razoável. De 80 até 300 é média. Pô, 80 até 300 é média, com todo respeito, irmão. Aí eu acho que é ganância da tua parte. 80 até 300 é média, aí é ganância da tua parte, com todo respeito. Aí não precisa, pô. Aí não precisa. É propriedade. Uma propriedade muito boa. Nessas áreas... é boa. Perfeito. Mesmo que ela seja improdutiva, que seja ali com problema no meio ambiente, não tem desapropriação. O movimento não tem interesse nessas áreas. As únicas áreas que o movimento sem terra tem interesse, os movimentos que tem mais de movimento, é nas áreas que tem acima de 15 módulos. Olha aí, ele explicando a legalidade do processo, pô. Sabe o que... a gente vai terminar o corte, tá? Ele tá explicando toda a legalidade do processo. Brincadeira à parte, que vocês estão na 5ª série desde sempre, né? Ele tá explicando a legalidade do processo. Sabe o que o cara vai... Esse que tá discutindo com ele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer de conta que não ouviu. Ele vai desconsiderar. Quer apostar quanto? Volta lá. Fiscais acima de 300 hectares. Aí eles ocupam a área. Hoje eles ficam na beira da cerca. Porque se ocupar, ela fica insuscetível de reforma agrária. Então hoje existe um elemento que proíbe. Você não pode desapropriar a área pequena nem média... E nem as produtivas. Ela tem que ser improdutiva acima de 15 módulos. Mas se eu ocupar, eu torno ela inviável de ser desapropriada. Então, mas eles fazem pressão no INCRA para o INCRA comprar a propriedade. Eles não tomam a propriedade. Eles pagam as benfeitorias em dinheiro à vista e a terra em TDAs. Então, é evidente que no país onde as pessoas passam fome, uma pessoa não pode ser dona, mesmo que seja de herança, o que ela trabalhou, comprou, e deixar sem produzir, porque a propriedade tem que cumprir a função social. São essas Que ele tá falando da legalidade do processo, tá falando como o MTST atua. Ocupações que eu defendo, e não só eu, porque só em Araguari tem 2 assentamentos que produzem alimento para o povo e tem mais de 80 no Triângulo Mineiro. Então, são essas ocupações e esse movimento que eu defendo. Perfeito. Boa noite, Sassá. Geme fino. Boa noite, chat. Eu vim aqui explicar porque essa galera chama você de mochila, tá? Você que é chato, né, explicar uma piada. Não é chato, não, é insuportável. Então, na verdade, é uma piada, é um fato, né? Que piada, né, é outro tipo de coisa. É que, como você é um analfabeto digital, a galera usa muito mochila pro cara que é carregado nas partidas, tá? Então, seu time te carrega quando você ganha. Não procede. Então, o apelido não procede, gente. Não procede o apelido. Em relação a... O que eu disse? O que foi que eu falei? Que ele ia desconsiderar toda a legitimidade, toda a legalidade, porque a ele não interessa. Não foi isso que eu disse? Não foi isso que eu falei? Vai falar de outra coisa. A reforma agrária da forma que ela é feita. Primeiro...
Mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano, vamos ver mais um vídeo, né? Vamos ver mais um vídeo, gente. Vamos ver mais um vídeo, né? Ai, não, esse a gente já viu. Esse a gente já viu. A Monja Coen escaralhando com Chavoso da USP. Aliás, Chavoso da USP tirou do sério até a Monja Coen. Gente, olha só, estamos terminando aqui a live. Ah, tu não termina corte, não sei o quê. Caramba, cara. Parem de ficar coisando mochila aí. Vou tirar o chat. Ah, tu não tira corte, tu não faz corte. Como que a gente não faz corte? Tá aí 3, pô. Fizemos 3 hoje. Tá certo? Ah, é porque tu faz live de meia hora. 2 horas de live, gente. Porra, tá impossível agradar os caras, pô. Tá impossível. Queria agradecer a todos vocês aí, tá certo? A presença ilustríssima hoje. É Vilásio Pinheiro, tá ligado aí na live, uma grande referência na atuação, enfim, em Fortaleza, que, pô, uma referência fodida pra gente, mano, tá ligado? De Fortaleza, que, além de ser um exímio skatista, tá ligado? É uma referência pra caramba pra nós aí no trabalho que desenvolve com a juventude, na crença na juventude, na organização, tá ligado? Então você é uma referência pra mim, meu mano, saiba disso, tá ligado? PH tá aí também, porra, mas faltou gente. Moçói, tem tempo que eu não vejo, tô com saudade. Tantan Suave, tem tempo que eu não vejo, tô com saudade. E o resto tá todo mundo aí. Agora vamos lá pro Discord, tá certo? Um cheiro pra vocês, tá certo?